Vamos abrir no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Versículo 13. Como ponto de partida. Gênesis 3, 13. Está aí no Data Show. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? A serpente me enganou e eu comi. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. A ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento solene em que estamos aqui diante da tua palavra, para a ministração da tua verdade, pedimos, ó Deus, a tua unção, a tua graça e a tua misericórdia. Não nos deixe, Senhor, falar de nós mesmos. Não permita, Senhor, que venhamos trazer pensamento, filosofia humana, senão a verdade que vem do alto, inspirada pelo teu Espírito Santo, a tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. É poderosa para discernir e para dividir, Senhor, espírito e alma, para trazer salvação, entendimento, compreensão, salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã aqui presente, por esses que nos acompanham também pela internet, que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade, Senhor, possa alcançar a todos eles também. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, crendo e confiando na tua bondade, no teu amor. Em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Esse é um problema, queridos. Vejam bem. O primeiro casal, os nossos pais, nossos primeiros pais ali, Adão e Eva, foram criados perfeitos, receberam instruções claras da parte de Deus com relação à questão do fruto dessa árvore, especificamente que Eva diz aqui, a serpente me enganou e eu comi. Deus havia dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois o dia em que você comer, você morrerá, vocês morrerão. Claro, qual a interpretação aí hermenêutica que se pode ter disso? Claro. Mas aí vem a serpente, representada aqui, encarnada pelo diabo, usa da sua sagacidade, da sua mentira, da sua falácia, do seu engano, e consegue fazer com que a mulher, então, olhe para aquela árvore que até então ela via como algo venenoso, ela via como algo que ela não poderia nem se aproximar, nem olhar. Porque ela disse, não, porque se eu olhar, eu vou morrer. E aí vem a serpente com a sua falácia. É claro que o texto é muito resumido. Nós não sabemos quanto tempo durou essa reunião ali entre a serpente e Eva, por quanto tempo elas conversaram. Isso aqui é o resumo. Então a mulher disse para a serpente, né, que nós não podemos comer, não podemos nem olhar, porque Deus falou que se nós comermos, morreremos, é certo? E aí a serpente, não. Versículo 4, é certo que não morrereis. E aí já dizendo, não é bem isso. E por que eu estou começando por aqui, por esse texto, a mensagem dessa noite? Porque é justamente isso
que existe hoje uma teologia moderna que tenta dizer, pegar versículos bíblicos da palavra de Deus que são claros. Não, não é bem assim. Isso aí era um contexto cultural. Isso era para aquela época. E aí distorce. Então, ele disse, não é bem assim. Não é que vocês vão morrer. Deixa eu te dar uma interpretação. Deixa eu te dar uma... Olha, eu recebi uma revelação do Senhor. O Senhor me deu uma nova interpretação desse texto, desse versículo. Vocês estão entendendo como funciona? É o que está acontecendo aqui. Não é bem assim. Vocês não vão morrer. E Deus, na verdade, Ele não quer que vocês comam, porque o dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir. E vocês serão, então, conhecedores do bem e do mal. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E hoje, isso é antigo, mas hoje nós estamos vendo uma questão, uma pressão, já para as crianças que estão sendo alfabetizadas. Não é quando os marmanjos chegaram na faculdade, não. Mas ainda na escolinha, na alfabetização. Estão querendo inculcar na mente das crianças filosofias humanas, mundanas, diabólicas, não vou nem dizer humanas, diabólicas mesmo, de que você precisa experimentar. Não é porque você nasceu menino que você tem que ser menino. Não é porque você nasceu menina, não, quem sabe, você tem que experimentar. Vocês sabem disso. As pessoas que procuram se manter atualizadas no que está acontecendo no nosso mundo, né? Um pouco de política, de economia, de educação, de valores que estão tentando imprimir na nossa sociedade, nos espremendo, nos encurralando, nos colocando contra a parede, querendo impor a sua vontade através de leis, querendo dizer o que nós podemos pregar e o que nós não podemos pregar, querendo criminalizar determinadas situações, como eu posso falar abertamente, porque vocês sabem que todos são adultos, querendo criminalizar a questão de nós pregarmos, chegarmos aqui, abrirmos a palavra de Deus e pela palavra de Deus dizermos que homossexualismo, entre tantas coisas, é pecado. Dizer que aborto é pecado. Estão querendo criminalizar. Vocês sabem disso, mas eu estou apenas trazendo isso à memória para que vocês possam entender. Então não é bem assim. Vocês, com certeza, já ouviram os ataques que o apóstolo Paulo sofre. O apóstolo Paulo era machista, retrógrado, atrasado. Tem coisas que o apóstolo Paulo fala que são boas, mas nem tudo. Só que quando nós começamos a relativizar e eu ter o poder de decisão, de dizer, não, isso aqui já caiu por terra, isso aqui não caiu, isso aqui está valendo, isso aqui não está. Tudo fica relativo. Cada qual vai ter a sua doutrina, cada qual vai ter o seu Deus moldado segundo o seu entendimento. Nós, evangélicos, não temos imagens de escultura fisicamente que nós podemos tocar, nos prostrar e cultuar e adorar, mas temos as nossas imagens aqui, a nossa concepção própria de quem é Deus, de quem é Jesus, do que é evangelho, do que é ser cristão. Só que a minha concepção, ela é falha, assim como a sua é falha. Por isso, existe apenas um único Deus, e esse Deus ele se revela nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós precisamos conhecer e crer nas Sagradas Escrituras.
E caso contrário, cada um vai ter o seu Deus. Por isso que tem inúmeras igrejas por aí pregando evangelhos diferentes e bem diferentes. E qual que tá certa? Qual que está pregando o evangelho verdadeiro? Qual que está pregando o verdadeiro Jesus? E aí, não adianta chegar naquele dia, a serpente me enganou. Mas me enganou porque eu me deixei enganar. Porque eu me acomodei. E vamos prosseguir aqui no desenvolvimento desse raciocínio. E ela diz, a serpente me enganou. E a partir desse dia em diante, ao folhear as páginas da sua Bíblia, você verá quantos homens e mulheres foram enganados pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pelo seu orgulho, pela sua vaidade. Quantos? Quantos reis? Quantas pessoas, não eram pessoas, engana-se quem acha que, engana-se, quem acha que são apenas os simples, os humildes. Não, os reis também, porque o diabo, a serpente, ele conhece. E ele sabe exatamente como chegar no seu coração e no meu coração com as suas bajulações. Ele sabe como alcançar ali, como uma serpente, sorrateiramente, silenciosamente. E quando você se dá conta, já recebeu o bote, ele já inoculou ali o seu veneno e que entra no seu sangue, na circulação, e você fica contaminado. E foi o que aconteceu aqui. Adão e Eva foram contaminados com o veneno do engano. E nós nascemos com esse DNA já corrompido, com tendência ao pecado, ao erro, ao engano. Porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E que todo aquele que crê que não somos descendentes do macaco, digam amém. E aí, é um outro assunto que nós vemos hoje sendo discutido. Não, eu creio na ciência, eu creio na ciência. Ok, eu também creio na ciência. Na verdadeira ciência. Mas assim como há um falso evangelho, assim como há um falso Cristo, assim como há falsas igrejas, também há uma falsa ciência. E a ciência hoje está ensinando nas faculdades, embora não haja comprovação nenhuma, mas eles apresentam uma teoria como algo comprovado de que nós somos descendentes do macaco, de que Deus não existe, que o universo e a vida é resultado de uma explosão, do acaso, que não existe uma mente pensante e poderosa por trás do cosmos, da vida, da diversidade de vida, marinha, animal, vegetal, humano. Isso tudo é obra do acaso. E você tem que acreditar, porque a ciência, e eu não sei que ciência é essa, diz isso. Então, nesse caso, entre a ciência, interessante que essa árvore se chama árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. E aí, entre ficar com essa ciência e ficar com a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Sem medo de ser taxado de ignorante. Pode me chamar de ignorante, mas eu fico com a Bíblia. Por quê? O que é mais ignorante? Você crer que tudo que existe é resultado do acaso? A perfeição da vida, a perfeição, não existe perfeição
sem uma mente por trás. É que eu não tenho aqui agora como ilustrar, não sei, mas imagine uma linda pintura, uma obra de arte, dessas que valem milhões aí, que estão expostas nos museus aí de Paris, da Europa. E aí a pessoa tentar te convencer que aquele quadro belíssimo, perfeito ali, é obra do acaso. Que alguém pegou, foi pegando tinta e tacando, e formou aquele quadro perfeito. Ainda que eu fosse ignorante o suficiente para acreditar nessa historinha, aí eu teria que me perguntar, mas de onde veio a tinta? E qual foi a mão que fez isso? De onde veio? Tem que ter alguém por trás disso, em cada detalhe. Então vamos prosseguindo. Mas é o engano, o espírito do engano já reina desde então, desde Gênesis 3. E a Bíblia diz que nós somos enganados pela nossa própria cobiça. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E a nossa cobiça nos faz criar o Deus e o Jesus do jeito que nós entendemos e queremos que ele seja. Nós não queremos ser transformados nem mudados, mas nós queremos transformar Deus. Nós queremos mudar Deus. Nós queremos adaptar Deus. E esse é um erro gravíssimo, é um engano gravíssimo que muitos têm cometido. Muitos têm cometido e não estão se dando conta disso. Agora, como saber que eu também não estou sendo enganado? Só tem um caminho, queridos. É Escrituras combinado com comunhão com Deus. Dizem que essa frase, que essa resposta, atribuem a Martim Lutero, mas não há comprovações. Dizem que, certo dia, alguém chegou para Martim Lutero e perguntou o que era mais importante na vida do cristão, a oração ou a leitura, o estudo sistemático das Escrituras. E aí Martim Lutero diz, né, que ele respondeu que pergunte para a águia qual das suas asas é a mais importante, se é a esquerda ou se é a direita. Entenderam? Então, uma águia com uma asa danificada, ela não vai voar. Um cristão que tem uma vida de oração, mas sem base bíblica, não é oração. Ele não está falando com Deus da Bíblia. Ele está falando com Deus que ele criou, que ele idealizou, com Deus que ele aprendeu, com Deus que foi ensinado a ele. E nós temos outras religiões aí, onde temos pessoas que são dedicadas à oração, oram 3 vezes por dia, jejuam, fazem peregrinação para as cidades santas, ficam lá encostados num muro, numa ruína de um muro, dando com a testa lá na parede, orando. Temos gente que fazem peregrinações por quilômetros carregando uma cruz no ombro, sobem escadarias de joelho com uma vela na mão. Para quem que elas estão orando? Qual é o Deus que elas estão buscando? É o Deus da Bíblia? É o Deus da própria concepção humana. Então, para saber se eu estou, de fato, servindo e seguindo o Deus da Bíblia, eu preciso conhecer o Deus da Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Para que as minhas orações não sejam tolas. Que eu não venha, que eu dobre o meu joelho e venha pedir coisas a Deus que não convém, que Ele não prometeu.
orar a Deus, pedir por uma prosperidade, por uma riqueza, que as Escrituras não prometem. Senhor, faz de mim um grande empresário, como o velho da van, com jatinho particular, com lojas pelo Brasil. E fazer orações tolas, com casa de campo, quero ser fazendeiro, quero isso. As Escrituras não prometem isso. As Escrituras prometem Deus atender às nossas orações quando as nossas orações estão em sintonias. Tiago diz que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Opa, então, peraí, se eu pedir sabedoria, eu posso crer, eu posso confiar que Deus vai dar, porque as Escrituras dizem que Deus vai dar. Sabedoria. Livramento. Orientação. Senhor, me oriente, me ajude. Está em dúvida, está com uma decisão para tomar na sua carreira profissional, sentimental. Ore a Deus. Peça a Deus a direção, a orientação. Ele vai orientar. Agora, não peça carro do ano, carro importado. Não peça essas coisas que são daqui, porque é aquilo que nós já falamos. Somos tentados e caímos pelo aquilo que o nosso coração deseja, pelo que o nosso coração cobiça. Precisamos, a Bíblia fala, de um novo coração. Precisamos de um novo coração. Mas um coração é a pessoa entra na igreja e continua. O nome da nossa igreja? Nova Vida. Mas qual nova vida? Se você vem buscar aqui as mesmas coisas que as pessoas do mundo buscam, desejam. Eu quero algo verdadeiramente novo, não melhorado, não reformado, não restaurado, mas novo. Novo no sentido de diferente, jamais visto. Eu posso ter um carro novo, mas um carro novo, ou um celular novo, mas continua sendo um celular, é novo, mas é novo no sentido de algo jamais visto. Algo que os olhos humanos nunca viram, que os ouvidos humanos nunca ouviram e que jamais penetrou em coração humano. Novo no sentido de eu abrir mão, uma nova vida, no sentido de eu abrir mão das coisas velhas que eu desejava e que agora não me faz mais, não vejo mais necessidade. Porque o meu alvo agora é outro. O meu alvo agora é novo. E dentro desse tema de superação, se tem uma coisa, queridos, que nós precisamos, eu creio que eu tenho muitas coisas na minha vida que eu preciso superar, mas se tem uma coisa que nós precisamos, em comum, todos nós precisamos, de repente, há coisas que você precisa superar diferentes da minha, e vice-versa. Mas é superar esse coração enganoso, isso aí, estamos todos de mãos dadas. Porque todos nós precisamos superar isso. O nosso coração é enganoso e terrivelmente, desesperadamente corrupto. E é através desse coração enganoso que somos tentados a desejar aquilo que a palavra de Deus não promete. Sabendo disso, vamos para Mateus 24. Sabendo disso, o diabo, lá no Éden, teve a serpente. Durante o Antigo Testamento, tiveram os falsos profetas
que induziram, que conduziram Israel pelo engano, pelo erro, pela idolatria. E desde os dias de Cristo até hoje, nós temos os falsos mestres, falsos pastores, falsos cristos, falso evangelho. E os falsificadores, eles só falsificam aquilo que tem valor. Para que o cara vai falsificar uma nota de R$2? Teu trabalho de falsificar notas de R$2. O cara, ele vai querer falsificar notas de 200. O cara vai querer falsificar ouro, diamante. Aí vai vender vidro, para quem não conhece, como se fosse diamante. Vai vender barato para você. Você vai comprar um pedaço de vidro, vai pagar caro por um pedaço de vidro, achando que está comprando uma pedra preciosa. Uma falsa pérola. E aí, sabendo disso, Satanás lança suas serpentes mundo afora. Capítulo 24, versículo 3. Depois de um dia em que Jesus esteve com seus discípulos no templo, já é noite, eles iam passar a noite no Monte das Oliveiras, o acampamento deles lá. Versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, só estava ele com seus discípulos, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Porque Jesus havia falado sobre isso assim, de maneira bem superficial, no finalzinho da tarde, quando eles estavam saindo do templo, tomando o caminho para o Monte das Oliveiras, que fica a aproximadamente 4 quilômetros de Jerusalém. Aí fizeram, e Jesus falou, e eles ficaram pensando naquilo. Aí depois lá no Monte das Oliveiras, já pouco antes deles se prepararem para ir dormir, né, os discípulos com aquilo, vamos lá, vamos perguntar, vai lá Beto, pergunta lá, não, vai você Renato, fica um empurrando para o outro, aí chega ali meio sem graça, aí pergunta para Jesus, né, Senhor, diz-nos quando sucederão, quando, né, e não uma coisa, a gente quer saber quando as coisas vão acontecer, Deus promete algo, mas quando vai ser, Senhor? Quando vai ser? A gente fica naquela ansiedade, quando vai ser, e qual o sinal da tua vinda, da consumação dos séculos. Aí, Jesus começa a exposição de uma maneira bem enigmática. E ele lhes respondeu. O que ele respondeu aí? Vede que ninguém vos engane. E aí ele vai falar que vai falar dos sinais de guerra, de fome, de terremoto, mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. E ele prossegue. Mas interessante que o primeiro, e não é a única vez que ele vai tocar nesse assunto, durante essa explanação, o primeiro sinal que ele dá aqui é justamente a respeito dos falsos cristos, do falso evangelho que virá. Olha, vede que ninguém vos engane. Olho, atenção, cuidado. Porque virão muitos. Virão muitos. Não virão poucos. Não virão alguns. Mas virão muitos. Em meu nome. Dizendo, eu sou o Cristo, eu sou de Cristo. E enganarão.
a muitos. Virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu falo isso com todo temor. Que Deus tenha misericórdia de nós não fazermos parte desses muitos que serão enganados. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que Deus nos proteja de estarmos sendo enganados. Então que o Senhor venha abrir os nossos olhos. E nós fazemos isso, né, debaixo da liderança do pastor Emilson, com muita segurança. Por quê, queridos? Nós incentivamos tanto a questão, por que nós queremos que vocês leiam a Bíblia, que vocês estudem a Bíblia? Os enganadores, eles não querem que os seus discípulos estudem as Escrituras. Eles não querem que os seus discípulos leiam a Bíblia. Não, nós lemos e nós damos a interpretação para vocês. E nós sempre incentivamos. Olha, quando vocês vierem à igreja ouvir uma mensagem, vocês têm uma semana inteira para averiguar se aquilo que foi pregado está de acordo com a palavra. Vocês podem fazer isso. Tranquilo e calmamente. Se aquilo que nós estamos pregando está de acordo com as Escrituras, com a palavra. Podem trazer suas dúvidas. Podem trazer. Nós não vamos mentir. Aquilo que nós não soubermos, vamos admitir, não sabemos. Vamos pesquisar juntos, vamos estudar juntos, vamos buscar respostas juntos. Mas não vamos enganar ninguém. Porque nós sabemos da responsabilidade que virá, da cobrança que virá da parte de Deus. Pregar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande e que não é só do pastor e dos pregadores, mas de cada um de nós. Sobre cada um de vocês repousa essa ordenança da parte de Deus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Mas que Evangelho você vai pregar? Que Jesus você vai anunciar se nós não conhecemos os ensinamentos de Jesus? O que Jesus ensinou, o que Ele falou, o que Ele pregou, o que Ele viveu, o que Ele fez, por que fez? Os seus apóstolos, por que Paulo, Pedro, Tiago, João tratam de determinados assuntos nas suas epístolas? Saber, para não sermos enganados. Isso é garantia? Não. Eu olho para o meu passado e vejo, Senhor, como é que eu pude cair nisso? Como é que eu pude acreditar nisso? Mas fez parte do meu processo de aprendizado, de crescimento. E aí eu fico olhando determinados... E aí eu não estou falando nem, gente, de crentes novos, não, de recém-convertido, não. Às vezes eu vejo crente velho, com 20 anos de evangelho, agindo igual criança. Eu falei, meu Deus. É porque não tem experiência, não tem convívio com as Escrituras, com a palavra. E Deus diz assim, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Não basta abrir a Bíblia, pregar a Bíblia, botar em nome de igreja, e falar de Jesus e falar do Espírito Santo. Se o que está sendo dito não está em concordância. Então, precisamos superar essa enfermidade que corre aí, da tendência ao engano,
ao acreditar naquilo que nós queremos ouvir. Para não sermos enganados. Porque, versículo 5, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ainda no capítulo 24, versículo 24, Jesus continua. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Então, sinais e prodígios também não são comprovações. Não é comprovação. Poderíamos estar fazendo paralíticos andar, curando cegos, surdos, ressuscitando mortos. Mas se nós pregarmos um evangelho diferente do que foi pregado por Jesus e pelos seus apóstolos, sejamos anátemas, sejamos reprovados. Porque não é tanto o resultado, mas a maneira como nós fazemos. O resultado é como um vendedor. Ele quer vender, não importa como, sem escrúpulos, ele quer vender o produto dele. Então ele vai mentir. Como a serpente. Imagina a serpente lá para Eva. Hoje. Olha, se você comer daquela fruta ali, mulher, você não vai morrer, não. Se você comer daquela fruta, aquilo ali é rico em colágeno, a tua pele vai ficar linda e maravilhosa. O teu cabelo vai ficar uma coisa... Você vai emagrecer. Se você comer aquela fruta ali, você vai emagrecer. Então, não são assim os produtos, os vendedores? Tem uma rádio evangélica aí que vende produto de remédio aí, cura tudo. Ela é maravilha, é bom para tudo. Gente, propaganda enganosa é pecado. Mas está lá na rádio evangélica, lá direto. A cada 30 minutos, 5 minutos de propaganda ali. Baixa colesterol, baixa pressão, emagrece, melhora tudo. A pessoa fica... Então, você pode comer que não vai morrer. Gente, é a propaganda enganosa. É o evangelho, a propaganda evangélica. Venha, que você vai ser curado, seu casamento vai ser restaurado. Olha, gente doente é o que mais tem aí. Então você promete cura, você vai encher o auditório. Problemas familiares, também tem. Venha, vai ser solução. Mas como? Uma oração só basta, uma oração só é suficiente. Na concepção deles não, você vai lá, você vai receber a oração dos 300 homens de Deus, você vai passar lá pelo túnel e não sei o quê, e vai receber a unção, e vai levar um negocinho para casa, pelo um valor aí mínimo de R$100. Você leva um carnê para participar da campanha, né? Quem muito semeia, muito colhe. Então, você quer colher, tem que semear muito. Você tem que dar uma prova de... Gente... E as pessoas acreditam, as pessoas vão por quê? Porque elas querem isso. Querem ser enganados. A verdade é, queremos ser enganados. Tinha um personagem de TV que falava assim, me engana que eu gosto, né? Uma coisa assim. Está no DNA do ser humano. E precisamos superar isso. Eu não quero ser enganado. Eu não quero chegar naquele último dia lá, quando Jesus voltar, e dizer, olha, te enganaram. O Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. E nós vemos esse cuidado aqui, da parte de Jesus, dizendo para os seus discípulos, vede que ninguém vos engane. E que esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, quase que paternal da parte de Jesus, nós vemos no apóstolo Paulo.
Olha, em todas as epístolas, podem conferir. As epístolas do apóstolo Paulo. Sempre vai ter alguma referência ali com relação aos falsos mestres, a um falso evangelho. E ele advertindo aos seus leitores com os riscos de se deixarem enganar e se desviarem do caminho da verdade, seguindo a enganadores. Mas eu destaquei aqui apenas um exemplo, não dá tempo da gente falar de todos. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, queridos, o intuito dessa mensagem, talvez você esteja perguntando, mas que mensagem é essa? O intuito é de adverti-los, de fazê-los, ao retornar para casa, que vocês possam se questionar, orar, entender que precisam sim conhecer as Escrituras, ler as Escrituras. Capítulo 2, versículo 3, diz assim o apóstolo Paulo escrevendo para os seus leitores. Ele diz assim, pois a nossa exortação, o que é exortação? A nossa advertência, o nosso aviso, o nosso conselho, não procede de engano. Ou seja, nós não estamos enganados com relação ao que estamos ensinando. Nem de impureza. Também não estamos usando de maldade, de malícia. A nossa exortação, ela não é fruto do nosso engano, não é fruto da nossa impureza. Nós não estamos pregando algo que nós não acreditamos apenas no intuito de enganar, nem se baseia em dolo, muito menos com o objetivo de lucrar. Tanto é que mais à frente ele vai dizer, olha, eu servi a vocês trabalhando de graça. Eu era sustentado por outras igrejas. Em muitos momentos, Paulo trabalhou com as próprias mãos, construindo tendas, para ter recurso para comprar comida, para pregar o evangelho. Então não havia nele essa coisa do dolo, de querer enriquecer, de ganhar dinheiro. E aí, versículo 4, ele diz assim, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, fomos provados, só é aprovado quem é provado. Então fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos. O nosso Evangelho não é para agradar a homens. Não é para agradar, não é para sair todo mundo aqui feliz. Ai, que palavra, estou me sentindo tão bem, tão leve. Ai, saber que Deus me ama, que eu sou importante, que eu sou lindo, que eu sou fofinho, que eu sou maravilhoso, que eu sou cheiroso. Não, mas a verdade, que o teu coração e o meu coração é enganoso e corrupto. Então, a nossa mensagem não é para agradar homens, e sim a quem? A Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos, ele está falando, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Ele não falava uma linguagem de bajulação. Olha que igreja maravilhosa, linda, feita de gente perfeitas, sem pecado. E olha, eu vou dizer, quando vocês erram, vocês estão certos. Até quando vocês erram, vocês estão certos, porque vocês estão, através do erro de vocês, Deus vai abençoar. Gente, para com isso. Mensagem de autoajuda, mensagem, a pessoa chega, né? Está arrasada, está colhendo os frutos do seu pecado. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então a pessoa entra aqui, nem todos, não estou generalizando, não estou fazendo igual
os amigos de Jó, né, atribuindo o sofrimento de Jó ao pecado. Não é. Não é sempre. Nem todo sofrimento é consequência do nosso pecado. Sofremos, né? Mas tem sofrimento que é ou não é? Ou sou só eu que erro? Ou sou apenas eu que sofro as consequências dos meus erros? Orem por mim, irmãos. Aí a pessoa chega, foi demitido, mas foi demitido porque perseguição religiosa, porque eu era cristão. Mentira. É porque chegava tarde, saía cedo, não trabalhava, enrolava. Eu não falo a verdade, não assumo a verdade. Estou com problema no casamento. Por quê? Porque meu marido isso, minha esposa aquilo. Mas tá, e você? Você não faz nada de errado. Os problemas que você enfrenta, tudo. Nós temos que admitir os nossos erros, as nossas culpas. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Lendo as epístolas de Paulo, nós vemos que Paulo, quando tinha que advertir, quando tinha que repreender, quando tinha que chamar atenção, repreendia e chamava atenção. Quando tinha que consolar, consolava. Quando tinha que abraçar, beijar, abraçava e beijava. Como as mães de antigamente, quando o filho, a filha fazia algo de errado, hoje em dia não. Né? Os pais de antigamente, quando eram chamados na escola porque o filho fez bagunça na escola, o filho já sabia que ia chegar em casa e ia apanhar. Hoje em dia quem apanha é a professora. Nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Eu nunca preguei o evangelho, Paulo diz, eu nunca preguei o evangelho para vocês no intuito de enriquecer, de ganhar dinheiro, não. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, reconhecimento de homens, nem de vós, nem de outros. E aí, com a permissão de Deus, e com todo temor e cuidado, deixa eu dar um exemplo aqui do que é distorcer a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, contextualizando, trazendo isso para os nossos dias. Vou dar um exemplo rápido, sem entrar em muitos detalhes, de como fazem as igrejas contemporâneas, pós-modernas. Aí eles vão pegar esse texto aqui de Paulo, não pode editar, depois compartilhar e dizer que eu estou ensinando isso. Diz assim, rogo-vos, preste atenção, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viram, irmãos, o que Paulo está falando aqui? Olha, não vos conformeis com este século. E Paulo falou isso no primeiro século. Nós agora estamos no século 21. Já se passaram 21 séculos. Então, nós não podemos nos conformar. Aquilo que Paulo pregava lá no primeiro século já não vale mais para hoje. Eu não posso me conformar, mas eu tenho que me transformar. Eu tenho que renovar a minha mente. Vocês precisam renovar a mente de vocês. O que era pecado naquela época não é pecado mais agora. Glória a Deus, aleluia. Que Deus tenha misericórdia. Entenderam como é fácil? Uma plateia que não conhece as Escrituras. Então, se você prega isso aqui para uma plateia que quer ser enganada, está vendo? Está escrito aqui, ó. Transformai-vos pela renovação. Nós temos que renovar.
A Bíblia tem que passar por uma renovação. Ela está ultrapassada. Então nós temos que atualizar. Isso aí está acontecendo, gente. Isso está acontecendo. Eu não estou inventando. Pela renovação. Você tem que renovar sua mente. Vladimir, sua mente está atrasada. Aborto não é pecado. Homossexualismo não é pecado. Se a pessoa casou e o casamento dela está sendo infeliz, ela tem o direito de ser feliz, então ela pode se divorciar e casar de novo. E se não der certo, divorcia e casa de novo, até acertar. Porque Deus é amor, Deus nos ama, Deus quer que a gente seja feliz. Está aqui, ó, tenho que me transformar, eu tenho que me renovar. Para poder, se você quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que se renovar. Mas não é isso que Paulo está falando. Vocês estão entendendo? Como que age a serpente? E a gente precisa conhecer os ardis dela para quando a gente ouvir, doer no ouvido. Já aconteceu isso comigo. Em ocasiões de eu estar sentadinho, ouvindo a pregação do Evangelho, e o pregador falar determinadas coisas que doía no ouvido. Uma vez falaram que Adão pecou, estava falando sobre paternidade, a importância da paternidade, do papel do homem. Aí disse que Adão pecou porque Adão não tinha pai. Foi Deus. Ele teve o melhor pai que alguém poderia sonhar em ter. Era Deus que estava lá todo dia com ele. Que quando Jesus chama os discípulos, depois da ceia, há uma outra aqui, que depois da ceia, Jesus vai para o Monte das Oliveiras com os discípulos, aí chama os discípulos para orar, né? Os três amigos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, fiquem aqui comigo, orem comigo, que a minha alma está profundamente triste. Aí o texto diz que eles estavam dormindo. E o texto diz que eles dormiam de tristeza, porque aquela ceia ali foi pesada. Não foi a primeira ceia que Jesus fez com seus discípulos. A primeira, a segunda, havia alegria. A terceira, aquela foi pesada. Jesus falando, ó, vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, eu vou ser entregue na mão dos romanos, eu vou ser morto. Desceu indigesta aquela ceia ali. Então eles estavam tristes. Podemos dizer que era quase que uma depressão já. Mas aí o pregador lá pregando e falando, aí diz que não, eles dormiram porque a ceia era regada com muito vinho. Então eles tomaram muito vinho. Então eles estavam embriagados e dormiram embriagados de vinho. Mas o texto não diz isso, gente. O texto diz que eles dormiram de tristeza. Então são alguns exemplos. Vem tantos na mente, na lembrança. Quando Deus fala assim, a quem enviarei, né? Falando com o profeta, a quem enviarei? Aí o profeta fala assim, Senhor, envia-me a mim, eu irei. Gente, Deus estava... Eu ouvi isso. Deus estava perdido. Deus não sabia quem ele enviar. Vocês estão rindo, mas é sério. Mas vocês acham que todos que ouviram essas palavras se tocaram de que entenderam que aquilo ali que estava sendo dito era bobagem? Eu também já acreditei em muita bobagem. Mas Deus foi tendo misericórdia da gente. E assim como os pais não querem que os filhos cometam os mesmos erros, nós não queremos que vocês cometam os mesmos erros. Por isso que nós falamos, como pai, estudem as Escrituras, leiam as Escrituras. Se tiverem que ouvir, ouçam outros ministérios, outros pastores, mas saibam escolher. Ouçam bons pastores, bons pregadores da palavra de Deus. Porque boa mensagem você não vai encontrar só aqui não, tem muitas aí por aí. Graças a Deus.
Mas como saber o que é bom e o que não é? Se eu não conheço as Escrituras. Se eu não conheço, tudo vai ser bom. Então precisamos conhecer as Escrituras para não sermos enganados. Só para terminar, Timóteo tinha outros textos, mas eu acho que vocês já pegaram a ideia principal aqui, né, do... Segunda Timóteo, capítulo 4. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, pastor Timóteo, da igreja de Éfeso, seu discípulo, seu filho na fé, ele está dizendo assim para Timóteo: conjuro-te, ou seja, te suplico, Timóteo, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Timóteo, prega a palavra. Timóteo, não prega historinha, não. Não prega filosofia grega, não, Timóteo. Não prega a palavra de Deus, Timóteo. Insta com insistência. Quer seja uma ocasião oportuna ou não, Timóteo, prega a palavra. Timóteo, corrige quem precisa ser corrigido. Repreende aqueles que precisam ser repreendidos. Exorta. O que é exortar? O cara está caído, está enfraquecido. Exortar é fortalecer, animar. Então, exorta aqueles que estão abatidos, que estão cansados. Exorta. Com toda longanimidade, com paciência. E doutrina de Deus. Pois haverá, vocês acham que já chegou esse tempo ou não? Não, acho que não chegou ainda não, né? É mais para daqui a algum tempo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, eu quero ouvir aquilo, né, que eu quero ouvir, eu quero buscar algo, que alguém fale algo que aquilo que eu quero ouvir, que confirme o meu desejo, a minha vontade, o meu querer. Versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está escrito aqui, gente. Vocês acham que esse dia já chegou? Tu, porém, Timóteo, e a gente, né? Tu, porém, você, eu, todos nós, tu, porém, ser sóbrio. Sejamos pessoas sóbrias em todas as coisas. Suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Amém, queridos? Então, a palavra é essa. Né? Nós trabalhamos com o foco na oração. Que a oração de vocês não seja somente aos domingos, às segundas e quartas-feiras, mas que cada um de nós tenhamos um devocional diário de oração. Que as nossas orações, que as nossas petições, que as nossas intercessões estejam em harmonia com a palavra de Deus. Assim como a nossa vida, a nossa adoração, o nosso servir, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, de acordo com a palavra. É muito comum nós vermos pessoas aí compartilhando, cristãos compartilhando pensamento de Mahatma Gandhi, de aquele espírita aqui brasileiro.
Chico Xavier, Allan Kardec. Gente, que evangelho eles têm lido? Né? Não tem nada a ver com Cristo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, de vocês, de mim, que continuemos nesse desejo de superar essa nossa natureza, cada dia melhor. O nosso alvo, que o nosso alvo seja amanhã sermos melhor do que fomos hoje, na terça melhor do que na segunda, progredindo, crescendo para a honra e para a glória do nosso Deus, assim como Ele deseja, como Ele espera e como Ele merece. Tá bom, queridos? Então, Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, enquanto os músicos tomam posição. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-me se por um acaso falei demais, falei o que não convinha, mas falei o que estava no meu coração, de acordo com a inspiração que o Senhor me deu. E te peço que, apesar de mim, apesar das minhas limitações, que a tua mensagem possa ter alcançado o coração dos meus irmãos e verdadeiramente os abençoado. Que possamos entender, Senhor, a necessidade de estarmos sempre crescendo, aprendendo, melhorando, nos superando como cristãos, como filhos de Deus, como pais, filhos, marido, esposa, irmãos, amigos, como membros da tua igreja aqui no Coelho. Eu oro, Senhor, por cada um desses meus irmãos que estão aqui presentes, também esses que nos acompanham, que a tua graça, que a tua misericórdia possa alcançá-los, que eles possam entender, Senhor, que uma palavra mesmo dura, mas ela está repleta de amor, de cuidado, de carinho, de zelo. Não adianta abraçar e consolar e manter a ovelha rebelde na sua obstinação de viver segundo o seu querer. Se no final da jornada, se no final do caminho, ela vai chegar num lugar que ela não deseja estar e passar a eternidade. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, nos guarde, nos livre de fazermos parte desse grupo, desse grande grupo de pessoas que estão sendo enganadas. E pedimos também por estes, que a tua graça, que a tua misericórdia possa alcançá-los também. Temos muitas pessoas, talvez aqui presentes, talvez nos acompanhando, que foram feridas, foram magoadas por lideranças pseudo-cristãs, falsos mestres, falsos pastores, que pregaram a eles um falso evangelho e eles acabaram se revoltando contigo, ó Deus. Dizendo muitas vezes, eu não quero saber nada de igreja, não quero saber de crente, eu não quero saber. Que eles possam entender, ó Deus, que as tuas escrituras, que a tua escritura, que a tua palavra já nos adverte a respeito deles. Mas que esses acontecimentos tristes e sofridos venham nos fortalecer e entender, ó Pai, que o Senhor não tem culpa, o Senhor não tem responsabilidade por isso. E que nós sim é que temos parcela da culpa. Perdoa então, ó Deus, os nossos pecados.
Alcança, Senhor, o coração desses que estão feridos. Que o Senhor possa se manifestar, que o Teu Espírito possa descer sobre os seus corações, suas mentes, suas vidas feridas, com um bálsamo suave e agradável, dizendo a eles: meu irmão, minha irmã, filho de Deus, filha de Deus, entenda. Se há o falso, é porque há o verdadeiro. Então existe sim igrejas verdadeiras, existe sim pastores verdadeiros que estão pregando o verdadeiro evangelho. Então que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê a direção, para que você possa encontrar este lugar seguro, onde você vai ser repreendido, exortado, tratado com amor e carinho, mas com verdade, com justiça. E assim, poder caminhar pelo caminho que Cristo trilhou para viver aquela vida eterna pela qual Ele morreu por você e por mim na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Pai, meu Senhor e meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus, pela tua unção, pela tua inspiração. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde por toda essa semana. Em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Santo seja o seu nome, Jesus. Se você souber, cante comigo. Ensina-me a sentir o coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, ensina-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer, Senhor, vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me,
Jesus, abraça-nos. Abraça-nos com tua graça, Senhor Jesus. E nos faz a cada dia aprender sobre esse verbo. O verbo vivo que desceu do céu está entre nós. Espírito Santo, que possamos entender isso todos os dias. Possamos guardar isso. Que possamos aprender contigo, Jesus. Para que, como a sua palavra veio forte aos nossos corações, para que não sejamos enganados. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu grande e infinito amor. Que você aí de casa possa permitir que o Espírito Santo te ensine também. Aprendendo com Deus, aprendendo com a sua palavra. Assim como todos nós estamos aqui e iremos fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus resplandeça a sua luz sobre você, te instruindo e te trazendo a paz. Ó Senhor, nós te louvamos por esse momento tão especial, aonde ouvimos a sua voz, aonde ouvimos a sua maravilhosa palavra. Que a sua infinita misericórdia possa nos conduzir, trazendo sobre nós a tua cura, as suas revelações e o seu amor revelado em nosso lar e em nossa família. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.